Essa é uma música nova, que a gente já sabe a letra e que está lá em Apocalipse. Digno és de abrir o livro e romper os selos, porque com o teu sangue compraste para Deus povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. Nesse episódio da série Ele Chamou, você vai descobrir por que é tão bom que você tenha sido comprado e por que a gente vai estar cantando sobre isso. Fala pessoal, bem-vindo ao 8º episódio da série Ele Chamou, um estudo do livro de Levítico. Nesse capítulo a gente vai conhecer um pouquinho mais o pedaço do livro que se chama Fala. Mas se você ainda não assistiu o episódio anterior, em que a gente descobriu qual é o segundo maior mandamento da Bíblia, eu recomendo que você confira no link que está aparecendo aqui acima para você. Essa porção, esse pedaço do capítulo de Levítico é bastante grande. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte está nos capítulos 21 e 22, e a segunda parte nos capítulos 23 e 24. E novamente Deus está falando aqui com os sacerdotes, com aquelas pessoas que vão servir os seus irmãos. Você que está treinando para ser um pastor, para ser um missionário, ou para ser alguém que vai compartilhar a palavra de Deus com alguém, esse capítulo foi feito para você. E aqui vão ter coisas muito profundas, muito fortes, e eu recomendo que você continue assistindo esse vídeo só se você tiver coragem mesmo. Deus já começa de cara nos 4 primeiros versículos, dizendo que se o parente de algum sacerdote morrer, ele não pode nem chorar, nem ir no velório por causa dele, a não ser que seja um pai, uma mãe, ou um filho, uma filha, ou uma irmã que ainda não casou. Mas se for um sumo sacerdote, ou seja, se for o chefe daqueles sacerdotes, mesmo que seja seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, mesmo assim, você não vai poder se contaminar por causa daquela pessoa que morreu. Qual é o objetivo, a ideia desse capítulo? É que o sacerdote, o sumo sacerdote, a pessoa que vai servir, vai entregar a palavra do Senhor, que está responsável por levar o alimento do Senhor para algum lugar, essa pessoa não pode ter nenhum tipo de apego, de carinho com a morte. Isso é um exemplo, um símbolo para a gente hoje. E no versículo 4, Deus explica o porquê. A palavra é profanar. Você sabe o que significa? Profanar é se tornar comum, perder o valor. Quando Deus diz que algo é muito especial para Ele, Ele criou aquilo com uma atenção diferente ou um propósito muito específico. E aí chega um ser humano e diz, não Deus, isso aqui não é especial, isso aqui não tem propósito, ou não tem valor, ou eu posso fazer do meu jeito, não interessa o jeito que o Senhor criou, mas agora eu vou fazer do meu jeito. Se a gente fizer isso, a gente vai estar profanando alguma das coisas que Deus fez. Profanar é tornar comum. Todo o povo, todas as pessoas poderiam chorar pelos seus irmãos ou parentes que morressem. Mas o sumo sacerdote, que era o principal líder e professor, não poderia tocar no morto, não poderia nem chegar perto do morto, porque ele estava representando a própria santidade de Jesus ali. Se você assistiu os episódios anteriores, você passou por aquela parte que a gente se afastava de tudo que parecia com a serpente, com o castigo que Satanás ganhou quando enganou o ser humano no jardim. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Nós, como ministros, como pessoas, não podemos ter coisas em nós que vão lembrar a morte ou prestar um culto a alguma coisa morta. Por isso, a partir do versículo 18, Deus descreve um pouquinho quais eram essas faltas que não poderiam existir nos sacerdotes que iam ministrar. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como um homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida, essa verruguinha no olho, ou sarna, ou impingês, ou que tiver testículo quebrado. Queridos, nos dias de hoje, uma pessoa que vai ministrar, seja um missionário, um pastor, um profeta, um evangelista, precisa estar saudável, espiritual e emocionalmente diante do Senhor. Se, por exemplo, uma pessoa cai em pecado muitas vezes ao longo do caminho, essa pessoa é o que estava escrito aqui em Levítico com o pé quebrado. Ele anda um pouquinho e torce o pé, anda um pouquinho e cai de novo, anda um pouquinho e peca de novo, anda mais um pouquinho, se afasta de Deus de novo. Essa pessoa não está numa condição saudável para poder ministrar diante do Senhor.
Um evangelista, por exemplo, com o testículo quebrado, no nosso contexto hoje, pode significar também a pessoa que não consegue reproduzir, ou seja, não consegue ter nenhum filho na fé, não consegue falar do Senhor, não consegue multiplicar aquilo que ele recebeu. Um profeta que tem um nariz chato, que não consegue sentir o cheiro, sentir o que o Espírito está falando, não consegue perceber algum ambiente, ele não está saudável para o serviço profético. Com isso, a imagem e semelhança de Jesus em nós começa a ficar profana, ou seja, comum, qualquer coisa. No capítulo 22, versículo 20, Deus orienta assim: nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. E a explicação disso vem no versículo 29. E quando sacrificareis sacrifício de louvores ao Senhor, os sacrificareis de vossa vontade. Querido, se uma pessoa quer oferecer a vida para o Senhor, então ela precisa oferecer de verdade. Os versículos 10 e 11 do capítulo 22 também são muito importantes. Se você gosta de marcar na sua Bíblia, sublinhar, destacar, você pode deixar bastante marcados esses dois versículos, onde Deus diz assim: também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com o seu dinheiro, aquela comerá delas, e o nascido na sua casa, estes comerão do seu pão. Naquela época, o trabalho que existia nas cidades e comunidades era um pouquinho diferente. As pessoas que iriam se oferecer para poder prestar algum serviço ficavam na praça, esperando que a pessoa contratasse. Por isso que Jesus conta uma parábola sobre os trabalhadores que ficaram na praça esperando que alguém chamasse eles para trabalhar até o final do dia. Mas isso já vai ser outra história. Algumas pessoas eram contratadas para trabalhar somente um dia, por exemplo, para limpar algum terreno, para trabalhar em alguma roça, e aí, no próximo dia, ela voltava para a praça, e ela podia ser contratada pela mesma pessoa ou por outra pessoa, para ir na casa de algum outro senhor. E assim, ela ficava passando por várias casas. Se um sacerdote contratasse uma dessas pessoas para trabalhar na casa dele, e essa pessoa fosse ficar somente um dia, que é o salário aqui do jornaleiro, que está falado no versículo 10, ou até mesmo um hóspede, um visitante, que está só de passagem, que não vai ficar ali naquela casa morando para sempre. Essas pessoas que estão ali só de passagem na casa do sacerdote não poderiam comer o pão santo. Ou seja, aquelas pessoas que não vão ter um compromisso com a palavra não vão poder comer mais e comer mais daquele pão espiritual, porque elas não assumiram um compromisso de verdade com o Senhor. Aquele pão, aquele alimento espiritual é um pão para quem se entregou para o Senhor, para quem tem intimidade com o Senhor. Não é um pão profano, não é simples, é um pão muito especial, um alimento muito especial. Porém, se o sacerdote comprasse uma daquelas pessoas para ser o seu servo, não somente um dia, mas para morar com ele, para ficar naquela casa, então essa pessoa podia sim comer do pão daquele sacerdote. E aqui tem algo que a gente precisa entender. Esse servo ou esse escravo não tem a ideia no contexto da Bíblia daquele escravo que a gente imagina que aconteceu ao longo da nossa história mais moderna. Não é aquela pessoa que vai ficar presa, ou que vai apanhar, ou que vai ser humilhada, vai passar fome. Não é isso. Esse servo é um trabalhador que vai ter os mesmos direitos de um filho. Quando um sacerdote comprava uma pessoa para ser o seu servo, ele iria trabalhar dentro da casa do seu senhor, iria comer junto com ele na mesa, do lado dos seus filhos, e ia receber um nome naquela família. É isso que Paulo está explicando para a gente em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, quando diz: vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Jesus nos comprou, ele é o maior e melhor sacerdote que já existiu. E ele pagou um preço do seu dinheiro, que foi o seu sangue, para que a gente pudesse morar na casa dele, comer o pão que ele come, receber um lugar na mesa, ser chamado de filho do mesmo pai que ele tem e receber um novo nome. Qual é o nosso dever dentro dessa casa? Não sair mais da casa. Esse servo não tinha mais direito de sair do campo do seu senhor.
E essa nova música de Apocalipse está explicando exatamente Levítico 22, versículos 10 e 11. Jesus nos comprou com o seu sangue, todos os povos, de todas as raças, tribos, línguas e nações. E mesmo sabendo qual é a letra dessa música, ela ainda assim vai ser nova, porque isso é algo que a gente ainda não viveu totalmente aqui na Terra. Quando isso vai acontecer? Quando a gente vai poder morar com o Senhor na casa dele, comendo o pão dele, que é um pão muito especial, todos juntos? Bom, os capítulos 23 e 24 nos dão um calendário, mas a gente vai se aprofundar nisso num episódio futuro. Por enquanto, a gente precisa meditar no que o Senhor tem falado para nós de especial a respeito do propósito dele e que a gente tem feito profano, que a gente tem dito que não tem valor, que não é especial e não teve a coragem de assumir um compromisso, de se entregar totalmente para o Senhor. Posso te contar um segredo? A próxima parte do livro de Levítico vai nos levar para o mais alto monte, onde a gente vai encontrar a liberdade que existe na presença de Deus para aqueles que não profanaram o nome dele. Ore ao Senhor, converse com ele e eu te vejo no próximo episódio. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio dessa série, nem dos outros estudos do canal do IBTA. Que Deus abençoe você, sua família e sua comunidade. Shalom!